conosco ao telefone, Anne, e aí eu queria saber com você, como é que está nesse momento? A gente sabe que o transporte escolar não está funcionando, não temos ainda as aulas presenciais. Como é que o setor está vivendo aqui em Tubarão e na nossa região? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, ouvintes. Então, acho que todo mundo entrou na mesma situação de formas diferentes, mas o transporte escolar parou totalmente, né? Já chegou a sua renda a zero. Então, algumas pessoas conseguiram se reinventar, né? Tem 3 transportadores que eles, nesse último período de isolamento que foi suspenso o transporte público, dessa última vez, não desde o início, eles conseguiram alguns fretes com empresas que precisam transportar os funcionários, e daí estão fazendo com bancos isolados e vários horários para poder não utilizar todos os bancos, então conseguiram dessa forma. Alguns já encerraram suas atividades, não vão retornar, e os outros eles têm uma esperança e estão fazendo algumas outras atividades, fazendo bico, sabe, Vera? Bem claramente falando. Uhum. E a gente tem buscado junto às autoridades aí alguns recursos, algumas formas de passar essa fase. A gente não tem conseguido, vou ser bem realista, mas a gente tem tentado, né? Não dá para desistir. Uhum. Nós temos quantas pessoas dependem desse setor, do transporte escolar aqui na nossa região, Anne? Aqui em Tubarão são 20 empresas registradas. 20 empresas em Tubarão? Só em Tubarão. Uhum. Tá. E os funcionários motoristas auxiliares e monitoras já foram todos demitidos, né? Não tem mais, assim, só tá o proprietário da empresa mesmo que está dependendo dessa situação. Os demais foram demitidos, infelizmente, não teve como segurar, né? Porque não foi mexido, não voltou, que as outras atividades, conforme acabava a quarentena, voltava, dava uma respirada, daí mais um isolamento, mas nesse caso não teve como. Então foram demitidos mesmo, motoristas auxiliares, monitoras. E a gente tem tentado, junto ao governo do estado, também junto à prefeitura, mas infelizmente não temos conseguido. A gente tentou o deputado Felipe Estevão, ele tem um projeto na Alesc tramitando para um auxílio emergencial para profissionais do transporte escolar, e esse pedido foi nosso, mas a gente incluiu também quem trabalha com turismo, porque também transporte para turismo, né, lazer, que também está parado, e aí tem tentado esse auxílio financeiro. É claro que é um processo moroso, né, e lento, porque mexe com recursos financeiros, então é difícil. E agora, por último, o deputado Volney Weber também entrou com um pedido de isenção do IPVA e licenciamento, não isenção, mas que seja adiado até que retornem as atividades, né? Então, o horizonte que a gente tem visto é isso, de ajuda que a gente tem, é a tentativa deles de conseguir essas forças pra gente, né? Uhum. Mas fora isso não temos nada, zerados mesmo. Você disse que algumas pessoas têm conseguido fazer os chamados bicos, né? O que eles conseguem fazer? O que dá para fazer nesta hora, assim, até para ser usado como meio termo? Com as vans eles não têm feito nada. Tem apenas 3 empresas que eu sei que eles estão fazendo transporte, foram contratados por outras empresas para usar suas vans para transportar alguns funcionários da área da saúde aqui em Tubarão. Uhum. Mas são 3 vans. Outro, por exemplo, meu pai, até vou citar, ele está fazendo tábuas para churrasco. Então, uma coisa bem fora da atividade dele, mas foi o que ele encontrou, assim, do nada deu uma luz, ele começou a fazer e ele tem se virado nesse último mês, porque até então ele estava esperando. Uhum. E eles tentaram, os demais, eles têm feito bico, que eu digo é assim, uma pessoa precisa de alguém para ajudar em tal atividade. Aí tem um que está fazendo bico como eletricista, ou sabe, se reinventou dessa forma. Não supre as necessidades deles totais, assim, mas é um respiro, né, pelo menos. O que eles têm feito é isso. Uhum. E aí me diz uma coisa, quando você fala em 22 empresas, são empresas, todas elas têm vans ou elas têm outro tipo de veículo também? Não, só vans. Só vans. Todas têm vans, vans. Inclusive, todas foram licenciadas no início do ano, entendeu? Fizeram todas as vistorias, todas as documentações em fevereiro, estavam todas prontinhas para trabalhar e todas com a documentação regulamentadas. São dessas empresas que eu estou falando, entendeu? Que estavam todas corretas e registradas na prefeitura.
Elas têm vans, são 22 vans. Eu lembro que vocês chegaram a conversar com o prefeito Juarez Ponticelli, inclusive tiveram uma reunião com eles pedindo uma ajuda desses recursos que vêm do governo federal, né? Essa ajuda emergencial, mas não obtiveram, não conseguiram nenhum recurso da prefeitura para ajudar? Não. A gente, assim, por que a gente teve essa ideia? Porque em muitas outras prefeituras isso aconteceu. E a gente se comunicando com o pessoal de outras cidades aí no país, a gente viu que havia essa possibilidade porque eles utilizaram em outras cidades o recurso que veio do governo federal, direto para os municípios, para a redução dos impactos da pandemia. Então, esses recursos, eles não vieram carimbados para a saúde, então talvez pudessem ser usados dessa forma, né, como para auxílio na economia. E nos outros municípios foi assim, então a gente se inspirou nesses cases que deram certo nas outras cidades e buscamos a prefeitura para tentar o mesmo, mas infelizmente não foi possível, eles disseram que era inviável. Por que o prefeito, que o prefeito disse, mas vocês não chegaram a colocar para ele essa questão que não seria diretamente para a saúde? Foi colocado, até a palavra que ele utilizou é que a prefeitura não tem máquina de fazer dinheiro, a gente entende dessa forma, né? A gente sabe que a prefeitura não tem uma máquina de fazer dinheiro, mas a gente só buscou a prefeitura sabendo desses outros acontecimentos em outras cidades, utilizados o recurso do governo federal para redução dos impactos da pandemia. Então a gente esperava que talvez fosse possível, mas a gente não está lá dentro da prefeitura para saber exatamente tudo o que acontece, né? Então, se ele falou que é inviável, a gente abaixou a cabeça e foi embora, né? Infelizmente, é o que temos para hoje. Quando vocês pediram ao prefeito, o que vocês sugeriram, por exemplo, assim, o que a prefeitura poderia fazer para ajudar vocês nesse momento? Então, fora daqui, os casos que nos inspiraram foi um auxílio emergencial, uma ajuda mesmo, não tem esses R$600 que o governo federal entregou aí para os autônomos, enfim. Uma ajuda, nas outras cidades foi de um salário mínimo. E o caso que a gente colocou para ele não seria dado, mas que quando retornasse às atividades, isso fosse uma dívida com a prefeitura, entendeu? Que a gente recebesse esse auxílio hoje como um empréstimo. E lá na frente, a gente, quando retornasse às atividades, eles pudessem pagar esse empréstimo, né? Cada família receberia esse salário mínimo, por exemplo? Cada família receberia esse salário mínimo? Esse salário mínimo, isso. E são 20 empresas, né? Algo em torno de 20 e poucos mil reais aí no mês, mas que não seria dado, seria devolvido futuramente assim que retornasse às atividades, tudo isso documentado. Acho que se daria de fazer alguma coisa se houvesse o recurso, mas como foi dito que não há o recurso, então não tem o que fazer. Daí surgiu um projeto de lei aí, Tubarão Invest, eu acho, que é para uma linha de crédito, mas também ainda não rolou ainda também. Não está liberado, o Tubarão Invest não está liberado ainda? Não, é assim, ó, a nossa atividade ela é bem difícil de se enquadrar nos requisitos dessas linhas de crédito. Por exemplo, o Pronamp ninguém conseguiu, né? O Juro Zero, que é uma outra possibilidade que o Estado forneceu, para quem é MEI, que só é possível para MEI, né? Quem já havia pego o Juro Zero em outra ocasião, né? Que o Juro Zero já é uma linha de crédito que existe. Para quem já havia pego em outra ocasião, não pôde pegar agora. Então, por mais que eles tivessem aumentado o valor do empréstimo do Juro Zero, quem já utilizou quando era R$3.000 lá atrás não pôde pegar esse Juro Zero agora. Então, assim, é muito difícil de se enquadrar nos requisitos, sabe? Então, o pessoal tem buscado junto à sua instituição bancária, que a maioria tem financiamento, as vans, a maioria são financiadas. Porque o que acontece? Quando tu termina de pagar uma van, ela já precisa ser trocada, porque o pai paga para ter um bom serviço. Então, agora que é tudo regulamentado, as vans têm que ser impecáveis. Então, quando tu termina de pagar uma, tu já tem que comprar outra. Então, a maioria deles tem vans financiadas. Então, eles têm buscado junto aos bancos, apesar de juros aí que já chegaram aos 14, 15 mil para prorrogar as parcelas, é o que eles têm conseguido fazer. Empurrar as parcelas, mês a mês eles vão lá solicitar, empurra mais um mês. E graças a Deus, isso eles têm conseguido, né? Apesar dos juros, mas eles têm conseguido, sim. Agora me diz uma coisa, Anny, como é que vocês, a previsão é o retorno das aulas, pelo menos tem um decreto estadual, só a partir do dia 7 de setembro, né?
A partir do dia Isso, 7. exatamente. A partir do dia 7. Até dia 7 não volta, é o que Não, diz, não, né? exatamente. O secretário disse aqui, inclusive, que até o dia 7 não volta. A partir do dia 7 é que se vai fazer um levantamento para ver a situação e aí sim anunciar. Se voltar a partir do dia 7, dá para recuperar ainda? Ou até lá você acha que a situação fica, vai ficar sem controle, vai ter uma situação ainda pior para vocês? Como é que você analisa o momento e a previsão lá na frente de retorno? Então, Vera, é assim, ó, eu tento passar mais que não dá para desistir, que não, mas assim, ó, a realidade, esse ano não recupera mais. Esse ano não recupera e não sei se ano que vem recupera. No retorno, vai ter outras regras que vão ser necessárias, né? De distanciamento. Tem bancos que não vão poder ser utilizados, vai ter que ser intercalado. Tudo isso vai se tornar mais oneroso para o transportador, logo mais oneroso para o pai, né, para o cliente, e talvez não haja uma compatibilidade, não vá ter esse acerto. Então, eu acho bem difícil prosseguir com a atividade, mesmo que retorne após o dia 7, vai ter essa conversa, esse ano não recupera mais, principalmente levando em consideração as novas regras, porque vai reduzir a quantidade de alunos que vai ser levada, porque já não é uma atividade assim que tem um lucro muito bárbaro. Eu sempre digo que quem entra no transporte escolar só permanece porque não teve outra opção, porque é uma atividade que não é bem estressante, né? Apesar de ser prazerosa, porque quem está ali gosta, mas ela não dá um lucro assim que tu tenha uma margem para estar sobrando, sabe? Então eles vão ter que trabalhar com menos clientes, horários apertados, até porque as escolas estão prevendo fazer horários intercalados, né? Não ir todos os alunos de manhã e todos os alunos à tarde, mas fazer horários parciais, assim. Então, vai ter que ter mais voltas, menos alunos, vai se tornar mais oneroso. E ainda que volte, sendo dessa forma, principalmente, não recupera mais esse ano e não sei se ano que vem recupera ainda, tá? Pelo menos no primeiro semestre, não. Você acha que dessas 22 empresas que tem hoje aqui em Tubarão, você acha que elas retornam ou algumas já estão fechando as suas portas, já estão desistindo desse setor? Não. Muitos já estão fechando, já estão desistindo. Já. Assim, ó, eu quero ser bem otimista de dizer que pelo menos uns 2/3 voltam, mas sendo bem otimista. 2/3 apenas? Sendo bem otimista. Um retorno. Os demais já fecharam as portas e já estão pensando que iam fazer uma outra atividade? Os demais, assim, ó, alguns dos que têm mais, assim, tem gente que pensa durante o dia inteiro sobre isso, sabe? Buscando forma de resolver. Muitos já anunciaram a venda das suas vans. E, assim, só não venderam ainda, porque nesse momento quem quer comprar uma van, né? Se não pode usar. Então, se não venderem, eles vão ser obrigados a voltar de alguma forma e serem recontratados se os pais ainda quiserem mandar seus filhos numa van, que numa sala de aula eles já não querem colocar. Tu imagina, Vera, dentro de uma van escolar, né? Acho que se torna mais difícil ainda. Então, se os pais ainda quiserem recontratar os seus transportadores, aí vai ter que ser bem conversado. Eu acho que no máximo 2/3 aí voltam, se não venderem as suas vans. Muito bem. Você disse que os deputados, o Felipe Estevão está tentando aí um recurso, né, para ajudar vocês, e o deputado Volney Weber pedindo, seria isenção do IPVA durante a pandemia. Seria isso? Isso. E que fosse o licenciamento e IPVA, as dívidas referentes ao veículo durante o período de pandemia, que eles sejam prorrogados assim como foram as parcelas de financiamento do pessoal, né? Seja empurrado para frente, que seja pago a partir de 1 mês após o retorno das atividades normais. Você acha que isso aí já ajudaria o setor? Com certeza. Na verdade, Vera, essa parte da isenção do IPVA em outros estados já existe em vida normal, assim. Aqui em Santa Catarina, não sei por que isso ainda não acontece, mas nos outros estados, os transportadores escolares já são isentos de IPVA, muitos outros estados do Brasil, né? Então, eu acho que com certeza já ajudaria, porque a dívida com o veículo, ela gira em torno de mil e poucos reais, né? Só dessa parte de documentação, fora as outras documentações, né? Que a gente nem cita aqui, enfim.